Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Paz seja com todos em nome de Jesus, amém? Amém. Estamos iniciando mais uma semana. A graça de Deus se estendeu sobre as nossas vidas. O seu amor e a sua misericórdia é a causa de nós não termos sido consumidos. Eu sempre costumo frisar que nós dormimos e acordamos, né, porque o Senhor está conosco. Muitas pessoas nesse momento estão passando por dificuldades, passando por situações complicadas, e nós estamos aqui na casa de Deus para ser moldados e lapidados por Ele através do Espírito Santo, para que nós possamos ser pessoas melhores. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, lá, que está lá no livro de João, no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou ler o 15, 16 e 17. Amém? Jesus, a videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. 15. Eu não vos chamo mais empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto permaneça. Isso a fim de que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês, isto: amem uns aos outros. Amém? Amém. Irmãos, eu gosto muito desta passagem da Bíblia, que aqui, depois ali, né, Jesus ele está dando algumas já instruções para os seus discípulos acerca do que vai acontecer no porvir, né, com relação à questão da sua morte. Mas se você analisar essa história aqui é muito interessante, porque ele escolhe 12 pessoas, acredito eu que simbolicamente representando as 12 tribos de Israel, né, cada pessoa com uma personalidade diferente, vem de um meio social diferente, né? Um era cobrador de imposto, outro pescador, enfim, cada um tinha a sua própria personalidade. E Jesus escolhe essas pessoas para discipular e posteriormente enviar essas pessoas às nações para que propaguem, né, as boas novas do Evangelho. E se a gente analisar, no capítulo 14 ali, ele vai dar já algumas diretrizes. Olha, eu estou indo, vou preparar lugar para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. É um espírito que o mundo não pode ter, ele vai orientar vocês, né, como vocês devem proceder. Mas aqui no capítulo 15, irmãos, ele vai falar pra gente aqui duas coisas interessantes. Ele vai falar primeiramente o seguinte: ó, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que está em mim e não dá fruto, este corta, mesmo estando em mim. Olha só que interessante, vai falar, mesmo o Renato sendo cristão, confessando a Jesus como o único e suficiente Salvador, mesmo estando em Jesus, se eu não der frutos, ele corta e me lança fora. Mas para nós que já frutificamos em algum momento, ele vai falar assim, olha, a gente vai podar, vai limpar para que continue dando fruto. E ontem, irmãos, foi tão interessante algo que aconteceu na minha vida, assim, cara, eu senti uma paz, uma alegria tão grande, que eu fui no parque passear, sabe? Eu estava caminhando no parque, e lá no parque, Jesus, através do Espírito Santo, falou comigo, né? Eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Por quê? Porque eu fui no parque, né? E aí eu comecei a analisar, eu falei, cara do céu, quantas vezes eu estava rodeado de pessoas, né, que tinham algum interesse por algo que eu podia proporcionar, né? E agora no domingo de manhã, e depois também eu fui no shopping, tomei um sorvete sozinho, mas eu senti uma paz, eu senti que Jesus estava comigo, irmão. Eu vi um monte de famílias, eu vi pessoas também ali fumando maconha, eu vi pessoas bebendo, mas, cara, eu coloquei o fone de ouvido assim, e fui caminhando e falando com Jesus, e Jesus colocou isso aí no meu coração. E aí o que eu quero trazer para nós esta manhã? Irmãos, nós temos um amigo fiel. Por mais que todas as pessoas, todos os amigos, pessoas que, né, falaram que eram leais a nós, viraram as costas, nos abandonaram, nos deixaram em algum momento, Jesus em momento algum nos deixou. E tem mais, ele está falando aqui, ó, não é vocês que estão me escolhendo, não. É eu que estou escolhendo vocês, para que vocês sejam limpos e deem frutos. E o fruto permaneça. E tudo, não está falando assim, metade ou mais ou menos o que você pedir para Deus, você será concedido. Está falando, tudo o que você pedir a meu Pai em meu nome, eu vou lhes concederei. Então, irmãos, o que eu particularmente tenho visto no decorrer desses dias, eu tenho conseguido ter algumas impressões com relação a esse grupo,
que já estão sendo dignas de nós sermos chamados não mais servos, e sim amigos de Deus. Por quê? Porque nós já estamos tendo a oportunidade de receber esse direcionamento de Deus. Nós já recebemos aqui, você vai ver que no 14 ele já falou, ó, eu estou dando para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E eu creio que em nome de Jesus, cada um já tem o Espírito Santo aqui. Nós já fomos selados com o Espírito Santo, que é essa voz doce e suave que nos orienta o caminho que nós devemos seguir. Então, diante dessa circunstância, irmãos, Jesus está nos falando aqui, ó, eu sou agora amigo de vocês, porque eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Lá em 1 Coríntios 15, 19, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, se a nossa fé em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? A primeira promessa que Jesus ele nos dá, irmão, é da eternidade. Nós somos salvos na cruz do Calvário, porém, muitos de nós ainda, mesmo sabendo de tudo isso, está agindo como agiram não só os discípulos, mas os seguidores de Cristo naquela época. Porque eles acharam que Jesus ele ia vir como um governo humano, que ia dar um golpe de Estado, tirar os romanos do poder e começar a administrar Israel. Quando eles viram que realmente não era isso que ia acontecer, muitas pessoas abandonaram e apostataram da fé. Você vai ver que lá em Atos dos Apóstolos também, naquela alegria do povo, as pessoas começaram a vender tudo que tinham. Porque Jesus, quando ele foi para o céu, ele falou, olha, eu vou voltar para buscar vocês. Mas ele não deu tempo e nem datas, então as pessoas acabaram fazendo o quê? Vendendo tudo que tinha, E depois Paulo lá na frente vai falar porque algumas pessoas vieram reclamar, olha, tem gente que não quer trabalhar, Paulo, tem gente que não quer fazer isso. Ele vai falar, aquele que também não trabalha, que também não coma. As pessoas, infelizmente, irmãos, estão com as mentes muitas vezes deturpadas e não conseguem ter um entendimento literal da palavra de Deus. Por quê? Porque não vão buscar o contexto histórico dos fatos. Aqui Jesus ele está falando, olha, eu sou amigo de vocês agora. Então, como amigo, eu estou dizendo para vocês, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. E como que nós vamos frutificar para o reino, irmãos? Conhecendo a verdade e sendo libertos através dela. E depois de libertos, irmãos, nós temos como discípulos de Deus a responsabilidade de transmitir as boas novas do Evangelho através do testemunho da cruz, que como nós fomos alcançados. Então cada um aqui, dentro daquilo que Jesus tem como propósito, foi escolhido para poder frutificar. Talvez na sua casa, talvez aqui mesmo no próprio ambiente. E eu estou muito feliz porque eu tenho observado, a gente fala com o Luciano que a casa está ficando coesa. As pessoas, cara, a gente não tem visto irmãos brigando, irmãos se degladiando, irmãos se enciumando um com o outro, irmãos tentando de alguma maneira prejudicar um ao outro. Isso é sinal que o Evangelho está fazendo efeito nas nossas vidas. Porque se nós fizermos o mínimo que foi nos pedido, que é honrar as normas combinadas, o Espírito Santo ele vai nos transformando dia após dia. O povo, o mundo, irmão, está doente, sabe por quê? A palavra, tudo tem na palavra de Deus. Oséias 4,6, o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo. Irmãos, pega só esse capítulo no dia de hoje. Lê esse capítulo, irmão, e pede para o Espírito Santo te revelar o que tem aqui. Olha só, você quer um amigo melhor do que Jesus, que está ao seu lado. Ontem eu andando e cantando sozinho no parque, eu levantava a mão e abaixava, eu acho que as pessoas olhavam e falavam, vixe, esse cara deve ter algum distúrbio. E fui no shopping, andava no shopping com a mão erguida, a hora que estava no louvor, a hora que eu percebi, eu abaixava a mão, mas eu estava feliz, eu estava alegre. Aí eu pensei, eu vou comer na churrascaria, eu vou fazer um vídeo assim, falando, rapaziada, eu não preciso de vocês não, mas não, não é o objetivo. Daí eu pensei, falei, rapaz, olha só, cara, Jesus está comigo aqui. Ele está comigo em todo momento, irmão. Através do Espírito Santo, Ele está com você todas as manhãs quando você acorda. Eu falo aqui, cara, eu gosto de repetir isso por quê? Porque é o seguinte, irmão, convém que ele cresça e eu diminua. Nós temos que entender, muitas pessoas nesse exato momento estão sendo ceifadas. Eu e você está sendo preparado e qualificado para ganhar vidas, para ganhar almas para Cristo. Provérbios 11:30 fala o seguinte, o fruto do justo é a árvore de vida, que ganha almas é sábio. E vocês sabiam também, através desses devocionais, quando a gente grava, e os amigos do Facebook que nos acompanham em casa, do YouTube, várias plataformas, as pessoas têm entrado em contato, têm clamado por ajuda, são mães desesperadas clamando por ajuda. E através dessa palavra que nós temos ministrado aqui essa manhã, através da intercessão dos senhores, vidas têm sido alcançadas. Muitas coisas a gente não tem passado para vocês, mas agora como amigos a gente vai estar revelando. Esse é o motivo de nós gravarmos todas as manhãs esse devocional.
Porque nós temos a responsabilidade de devolver o bom testemunho de Jesus na vida das pessoas. Então muitas pessoas têm entrado em contato conosco já. 500, 600, 700, 2, 3, 4, 5 mil pessoas têm sido alcançadas por dia através dessas doses homeopáticas do amor de Deus. Então que eu e você possa entender o tamanho do valor que nós temos para Jesus. Né? Sabe o que é, irmãos? Às vezes a gente acha que o vínculo de sangue é importante na nossa vida. Sabia disso? Que muitos de nós aqui está doente porque está lutando por uma migalha emocional de alguém da família que te deu uma palavra de afirmação. Sabia disso? E essa palavra não tem vindo. E você muitas vezes você se sente inferior, você se sente abandonado, você se sente rejeitado. Agora olha só a lição que o próprio Jesus dá para nós, Luciano. Ele foi pregar numa aldeia, aí a multidão chegou ali, né? Aí estava todo mundo lá dentro da casa, pregando e tal. Aí chegou a família dele, que não acreditava nele, né? No início. Os irmãos dele tiraram ele para louco. Chegaram lá no evento, né? Tava pregando. Aí o pessoal do staff, né? Tava lá fora, pegando lá, vendo se eles estavam com a pulseirinha, todo mundo. Aí chegou alguém e falei, eu não preciso não, filho, eu sou irmão de Jesus. Anuncia lá para ele lá, fala que a mãe e os irmãos dele estão aqui. E o homem lá pregando, aí chegou o staff lá. Ó Jesus, tem um povo aí falando que a sua mãe e seus irmãos querem falar contigo. Sabe o que Jesus respondeu, irmão? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Então o que acontece, irmão? Se eu entender que você é meu irmão, você é meu pai, você é meu amigo, irmão, eu não vou depender emocionalmente de terceiros. Você que está em casa tem que entender que Jesus Cristo, ele é tudo nas nossas vidas, né? Porque ali em João 15,5 fala o seguinte, ó, aquele que está em mim e eu nele dá muitos frutos, porque que sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós não podemos fazer nada. A nossa inteligência, o nosso vigor, a nossa vitalidade depende do amor de Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos ser humildes. Que eu e você possamos entender qual que é a nossa posição nesse mundo corrompido, irmãos. E outra coisa, eu vou falar um negócio para vocês. Cada dia e cada momento que você não apresenta uma demanda desnecessária, que você consegue se libertar através do conhecimento da palavra, é um tempo a mais que a gente consegue produzir para trazer mais recursos para casa. Sabia disso? Que se nós não dermos problema aqui durante o dia na questão de relacionamento, na questão de comportamento, o que vai acontecer? O Luciano vai estar mais tranquilo para mexer ali, né, nos requerimentos. Né? O pastor vai estar mais tranquilo, né? E eu louvo a Deus pela vida desse grupo. Nós estamos ficando um grupo coeso. Nosso irmãozinho que chegou, daqui a pouco vai estar aqui com nós combatendo. Olha o jeito que a sala já está. Daqui a pouco essa sala está cheia, nós vamos ter que arrumar um outro lugar. E que cada um aqui dentro daquilo que sabe fazer, ore e peça para Deus, para que você consiga também no tempo certo somar. Entendendo que eu e você somos de Deus, para Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Né? Que nós possamos ter um dia de paz, de harmonia, um dia em que nós possamos ser cartas vivas de Deus, que nós possamos ser parteira na vida do nosso irmão e não coveiro, que nós possamos ser luz, não escuridão, que nós possamos ser sal na vida um do outro, que nós possamos fazer tudo em nome de Jesus com excelência e com ordem. Amém? Que no final do dia ninguém se perca, antes que todos nós venhamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes e comportamentos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.